Quantas vezes você já foi na terapia, no psicólogo, e, enfim, nas diversas ferramentas que tem pra tentar curar traumas, pra tentar curar dor, pra tentar se curar de alguma forma, né? Conforme eu fui estudando mais sobre desenvolvimento pessoal e expansão da consciência, eu entendi que a cura acontece no caminho. A cura acontece quanto mais você desenvolve a tua capacidade de percepção sobre a vida. A cura acontece com a expansão da consciência. E eu vou explicar um pouquinho melhor nesse vídeo hoje, mas primeiro curte meu vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo se você tá gostando das mensagens, se tá ressoando aí pra você. E pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara Mello, eu tô aí viajando pelo mundo há quase um ano, na busca de cada vez mais ferramentas de autoconhecimento, expansão da consciência e essa saída da caixa, né, pra que a gente entenda sobre a vida de outras formas, com outros horizontes e te faça a ter uma maior percepção sobre a vida como um todo. E então, bora lá pro vídeo! Eu vejo muita gente procurando muito tipo de ajuda para curar traumas, mas sabe o que eu vejo? Quando você tá curando o trauma com o mesmo nível de consciência que você tem nesse momento, você não vai curar o trauma. O que vai acontecer? Você vai reviver o trauma. Você vai reviver a emoção e aquilo vai te causar de novo as mesmas emoções, os mesmos pensamentos e você vai continuar agindo daquela mesma maneira e vai só te dar mais dor. O que eu percebi nesse caminho é que a cura, ela vem com andar pra frente. É como se a gente estivesse andando numa rodovia, né, indo pra frente, realizando os nossos objetivos e em algum momento vai aparecer um bloqueio. Vai aparecer aquela barreirinha lá, sabe, quando tá a rua em construção? E essa barreirinha, esse bloqueio vai ser relacionado ao trauma que você tem. Mas aí sim, no momento que te impede de ir pra frente, você vai lá e cura o trauma. Porque se a gente ficar parado, pensa comigo, pensa que você tá agora numa rodovia em direção aos teus sonhos, mas você tá parado, você não tá andando em direção aos teus sonhos, você só tá na rua. E você tá lá olhando pra trás, vendo tudo que aconteceu e você tá ali parado olhando pra trás. Cara, você não tá se locomovendo, você não tá andando, não vai adiantar nada você ficar olhando pra trás e ver o que aconteceu. Você tem que ir pra frente, você tem que ir indo, você tem que ir caminhando. E no caminho, em algum momento vai aparecer um buraco, vai aparecer uma lombada, vai aparecer um problema. E esses problemas vão te dar ferramentas para que você volte na sua história, entenda o porquê que aquele bloqueio, aquela lombada, aquele buraco está ali. Entende que é na ida, que é no processo de caminhar, que a luz vem à tona, que a sombra vem à tona? Os meus processos terapêuticos, onde eu guio a galera em criação de realidade, né? Eu vou até deixar meu site aqui embaixo também para você dar uma olhadinha, caso você queira ser guiado por mim, eu ainda tenho algumas vagas. Mas nos meus processos terapêuticos, a gente vai pra frente, a gente vai atingir o resultado, a gente vai pensar no que você quer criar, a gente vai pensar nos sonhos que você tem, nos desejos que você tem e no caminho a gente vai entendendo o porquê que você não consegue chegar no sonho, por que você não consegue chegar naquele desejo, porque aí a gente consegue curar aquilo que ficou pra trás com a expansão, com a ida pra frente, com o caminhar. Se você ficar parado tentando curar coisas que nem você entende o porquê que tá aí, você vai só absorver mais daqueles sentimentos, mais daquelas emoções. Porque tanto a cura física quanto a emocional, ela vem do campo mental, né? Tudo começa no pensamento, tudo é gerado no campo mental. Então, se você tem um problema emocional de trauma, é porque veio de um pensamento. Se você tem um problema físico, se você tem uma doença que já gerou no corpo, é porque veio também de um pensamento que acumulou as emoções e aí chegou a se manifestar no físico. Mas, basicamente, tudo começa no mental. O trabalho é você identificar o pensamento que tá te gerando a cura. Não importa o trauma que você teve, me importa o pensamento que gerou a partir daquele trauma. Porque a partir disso, a partir dessa percepção, dessa análise do pensamento, a gente consegue fazer o shift, reprogramar, tirar aquela crença que deu origem àquele bloqueio emocional, tirar também a origem que tá dando os teus problemas no físico. Isso é um processo matemático, é um processo contínuo de pensamento, emoção e realidade. Em qualquer parte que esteja o teu bloqueio, a origem veio do mesmo campo, o mental. A parte dos pensamentos, as crenças que você possui, as emoções, e aí então dá as emoções acumuladas que você tem a partir daquele pensamento. E aí te gera esse monte de ansiedade, aí te gera depressão, e aí te gera problema no estômago, que você não digere as suas emoções, te dá problema na garganta, que você não fala, que tá tudo acumulado aqui, te dá problema dos rins, te dá problema de fertilidade, te dá problema de milhares de coisas, porque vem de outros campos. Tudo que você recebe na tua vida agora, existe uma semente correspondente, existe um nível
mental correspondente, né? A gente tem sempre o nível 3D, o nível que a gente vê, que a gente visualiza, que tá aqui já externo, ou que tá aqui no nosso corpo, no externo também, mas que antes está derivando de um campo mais sutil. É isso que a gente precisa entender. Toda dor que existe hoje tá vindo de um campo sutil. Você vai no médico curar uma dor de cabeça, por exemplo, ele só vai te dar um remedinho ali, um dipirona, sei lá, um Dorflex, alguma coisa, pra curar o sintoma do problema, não tá curando a raiz, porque a raiz vem de um campo mental, vem de um campo sutil. E se a gente toma um remédio pra mascarar a dor de cabeça, mas não entende o porquê que tá gerando aquela dor de cabeça, vai continuar dando dor de cabeça, você vai tomar remédio pro resto da vida, porque você não entendeu que as dores físicas derivam de um campo sutil. Então, o que a gente faz aqui nesse trabalho de cura com a expansão da consciência é que quanto mais você expande a percepção pela vida, quanto mais você entende que pensamento gera emoção, que emoção gera realidade, mais você se desfaz da necessidade de remédio e de coisas pra se curar. Porque a cura tá no interno, a cura tá no processo interior. Se você entender que esse processo tá derivando toda a tua realidade, você consegue voltar e começar a fazer o shift natural daquilo que tá gerando essa realidade que você tá vivendo agora. Se ainda você tem dor, se ainda você tá sofrendo com trauma, se ainda você tá triste com alguma pessoa, se você tá com rancor sobre alguma pessoa, se você ainda não perdoou alguém, é porque você não entendeu o porquê daquilo. Você não entendeu que a gente atrai as situações pra nossa vida, você não entendeu que você viveu aquela situação porque você precisa de um aprendizado, porque você precisa de uma lição, porque você precisa se desenvolver, e aí a vida te dá uma situação onde você precisa se desenvolver. Então, enquanto a gente estiver olhando as situações da vida com vitimismo e estiver se massacrando pelo que tá acontecendo, as dores do físico, os traumas emocionais vão continuar aí. Como que a gente faz isso? Se aproximando desses conhecimentos, se aproximando da expansão da consciência, da busca por autoconhecimento, de estudar todos os dias, de entender esse conteúdo, de procurar diversas fontes, diversas formas de falar, diversas pessoas que estão falando nesse assunto. Se jogue de cabeça nesse conhecimento, né? Que tudo começa na mente. Estude o Kybalion, estude as leis herméticas, estude a espiritualidade, estude a física quântica, estude a Cabala, estude tudo isso. Você vai começar a entender que o que acontece na tua vida é só um momento, é só uma fase, é só um acontecimento, independente do que seja, é só um acontecimento que te gerou algum padrão de pensamento e que está impedindo de você ir pra frente. Então, toda vez que a gente pensar em cura, pense que a cura vai acontecer com a expansão da consciência. Quanto mais você tiver a consciência expandida, menos dor você vai ter, menos processo. Menos dor você vai ter, menos traumas você vai ter, porque não se torna um trauma, se torna um entendimento que aquilo acontece porque tem que acontecer, porque você tá precisando, porque você tá gerando um padrão de pensamento que atrai essa situação pra tua vida. Então tome a responsabilidade, sabe? Quando a gente entende que a cura acontece com a expansão da consciência, vem a autorresponsabilidade de a gente aceitar que a gente pode tudo, que a gente é um ser limitado e inclusive se curar. Inclusive, curar o corpo físico também, tem vários mecanismos que você pode ajudar o teu corpo físico a se curar também, usando a energia do teu próprio corpo. Eu fiz uma masterclass de 3 horas só sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo também, que vai expandir a mente de uma forma que você entende que a cura acontece usando só o nosso próprio corpo e só o pensamento. Isso já está sendo estudado aí ao longo dos últimos anos muito, né? A gente está mudando aí da genética para epigenética, né? Antes a gente acreditava que nascia de um jeito e morria de um jeito. Hoje a epigenética já vem para mostrar que os nossos genes são moldados, que a gente molda a partir do ambiente, que a gente molda a partir da maneira como a gente acredita, que a gente molda a partir dos nossos hábitos e comportamentos. Então a ciência atual veio para quebrar os padrões antigos de que você nasce com problema e vai morrer com problema. Não, você não nasce com problema e vai morrer com problema. Você tem a capacidade de mudar se você acessar esse conhecimento, se você acreditar e se você fazer todos os dias algo que possa te curar daquilo que você teve, daquilo que você tem. E aí, quando você estiver fazendo esse processo, né, de investigação e de voltar aí e tentar entender seu nível mental, sempre se pergunte assim, sabe, qual é o pensamento? Quando você identificar o pensamento que está gerando, você consegue fazer automaticamente esse shift. E aí se pergunte, faça uma segunda pergunta. Como eu me sentiria se esse pensamento não existisse? O que seria da minha vida se eu não pensasse dessa forma? Porque a gente tem poder sobre os nossos pensamentos. Eu sempre gosto de dizer que os padrões de pensamentos é como se fosse uma nuvem, um varal, assim, né? Você tem um varal lá com vários tipos de pensamento. Você tem o poder de ir lá e pegar a roupa do varal e pegar o pensamento do varal. Você pode escolher qual pensamento você quiser. Se você souber disso, você acaba
sempre escolhendo o pensamento que te impulsiona, que te manda pra frente. Por que você vai escolher o pensamento limitado? Por que você vai achar que é impossível? Por que você vai achar que não dá pra fazer? Por que você vai achar que é insuficiente? Isso é o pensamento que você escolheu se afirmar, é o pensamento que você escolheu cuidar pra você, ter pra você. Então, quando você entende que a vida de pensamentos, que o mundo de pensamentos é um varal de pensamento e você pode escolher qual pensamento você quer, tudo muda. E a partir da acetação de pensamentos corretos, você começa a desenvolver emoções corretas, emoções mais fluidas, emoções mais leves. E aí, consequentemente, a tua realidade se torna mais leve, mais fluida, mais abundante. Começa a chegar as coisas até a tua vida. Porque você começa a se curar. Porque você entendeu que o processo está acontecendo e começa no mental. E quando você muda o teu campo mental, você muda todo o resto da tua vida também. Troque, inverta, mude o seu padrão mental e você vai ver que na tua vida vai começar a mudar também. Lembre-se sempre, a cura acontece com a expansão da consciência, então invista todos os dias na expansão da consciência, invista todos os dias em maneiras de você sair da caixa, de você começar a procurar por novas didáticas, por novas histórias, por novas formas de serem ditas sobre esse conhecimento. Se aproxime desse conhecimento, esteja todo dia estudando sobre isso, sabe? Pelo menos meia horinha, 1 hora por dia. Muita gente me fala assim da intensidade que aconteceu as mudanças na minha vida, né? Da rapidez que aconteceu, mas foi porque eu mergulho todos os dias nisso. Todos os dias eu tô estudando, todos os dias eu tô lendo sobre alguma coisa, todos os dias eu tô falando com alguém sobre isso, todos os dias eu tô escutando alguma coisa e isso tá, tipo, renovando todo o meu campo mental. Já renovou, né? Tipo, as minhas crenças hoje foram quebradas. Hoje eu sei que eu sou ilimitada. Eu me curei, né? Na masterclass aí de cura de energia, de manipulação energética, eu falo sobre isso, como eu curei as minhas alergias, como eu curei o meu corpo a partir de todos os mecanismos do nosso próprio corpo aí, jejum intermitente, respiração consciente, excitação de pensamento, a exclusão da masturbação, né, dessa parte sexual. Então, assim, tem muita coisa que dá pra ser curada usando só a gente mesmo, usando o corpo e aqui. Use e abuse da tua maior ferramenta que você tem aí com você, que é você mesmo, que é o teu corpo, a tua carcaça, os teus pensamentos. Use e abuse e tenho certeza que a tua vida vai se transformar e você vai curar qualquer coisa e vai chegar em realidades inimagináveis. Eu espero que tenha ressoado. Vou terminar aqui porque já tá passando do tempo. Um beijão e até a próxima!